Sou Naila Martins e vou apresentar para vocês o artigo submetido ao terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, intitulado Os Impactos da Urbanização na Proteção de Áreas Naturais, Diagnóstico da Conservação Ambiental no Espírito Santo, Brasil. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com os pesquisadores Luiz Paulo Teixeira e Bruno Lousada, no projeto Desenvolvimento Regional Sustentável no Instituto Jones dos Santos Neves, responsável pelo subsídio a políticas públicas no Estado do Espírito Santo. A motivação deste estudo é a proteção de áreas naturais, e para isso, recorremos aos conceitos aplicados ao planejamento territorial, onde o território deve ser tratado como bem comum e ser um elemento central no desenvolvimento das políticas públicas. Muitas vezes, o território é tratado como propriedade privada e tem o seu uso e ocupação ordenados pelo lucro, com atividades que ocasionam o esgotamento dos recursos naturais. Portanto, é importante repensar a dicotomia entre os espaços urbanos e não urbanos, de modo a considerá-los no planejamento os conflitos e pressões sobre as áreas naturais. Portanto, as áreas protegidas não devem ser reduzidas a zonas compensatórias e muito menos ser tratadas de forma isolada, sem considerar os riscos territoriais a que elas estão vulneráveis. Estas áreas são essenciais para a manutenção da biodiversidade e também para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Este estudo considera também agentes que apresentam potencial para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. São eles os povos indígenas e quilombolas, que por meio de suas práticas culturais e conhecimentos tradicionais vinculados ao bioma, tendem a contribuir para a sustentabilidade local. Estudos desenvolvidos pelo Instituto Jones dos Santos Neves apontam estes agentes como elementos importantes na conservação da Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, a partir da preservação dos saberes ancestrais, também são preservados os recursos naturais. A metodologia adotada neste estudo visou o estabelecimento do diagnóstico da agenda ambiental, por meio de uma revisão documental e bibliográfica, e também a consulta a dados auxiliares em bancos de dados geográficos. Realizou-se, assim, a compilação de áreas protegidas no Espírito Santo, e utilizou-se como instrumento para categorizar estas áreas a reclassificação do mapa de uso e cobertura da terra, obtido para o período de 2019 a 2020. Realizando assim o cruzamento de dados das áreas protegidas e áreas naturais, obtendo um diagnóstico para a proteção ambiental no estado. Para entender a relação da proteção ambiental, é necessário apresentar também o panorama nacional, onde a primeira unidade de conservação foi criada em 1934, a Floresta Nacional de Lorena, no Vale do Paraíba Paulista. Porém, somente a partir da década de 90, houve um aumento significativo na quantidade de unidades de conservação criadas. No ano 2000, foi promulgada a Lei nº 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, que trouxe os critérios para a criação de unidades de conservação e também novas áreas protegidas. Sendo assim, no ano de 2001, foram criadas novas 139 unidades de conservação. E assim segue com a criação de cada vez mais modalidades de áreas protegidas. Em relação ao panorama
da proteção ambiental no Espírito Santo, a primeira unidade de conservação criada foi o Parque Estadual da Pedra Azul, no município de Domingos Martins, em 1960. Assim como no panorama nacional, teve um aumento significativo a partir da década de 90. E deste período até 2007, foram criadas novas 13 unidades de conservação. No ano de 2010, foram criadas 15 novas unidades de conservação. E no ano seguinte, 12 novas unidades de conservação. E assim segue. Também é importante entender como o estado do Espírito Santo está relacionado com os outros estados brasileiros. Então, em relação à quantidade de unidades de conservação, o estado do Rio de Janeiro destaca-se com 407 unidades de conservação e o Espírito Santo fica em 7ª colocação com 140 unidades de conservação. Agora, em relação ao percentual de áreas protegidas, destaca-se o Distrito Federal com 90% do seu território protegido, enquanto o Espírito Santo fica em 23ª colocação com apenas 3,55% do seu território protegido. As unidades de conservação do Espírito Santo seguem subdivididas em 2 grupos, sendo 89 de uso sustentável e 51 de proteção integral, sendo 50 na esfera administrativa municipal, 67 na esfera administrativa estadual e 23 na esfera administrativa federal. Em relação aos instrumentos de gestão, apenas 25,7% possuem plano de manejo, enquanto 36,4% possuem conselho gestor, sendo que 75 unidades de conservação não têm plano de manejo nem conselho gestor, sendo protegidas apenas por atos legais. O estado do Espírito Santo destaca-se pela proteção em reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, totalizando 62 RPPNs, que correspondem a 3,89% da área total protegida no estado, uma porcentagem para esta modalidade superior em relação ao percentual nacional. Outro fato importante a ser destacado é que, dos 78 municípios do estado, apenas 50 possuem áreas protegidas, o que nos leva à necessidade de rever e estudar se nos outros 28 municípios existem áreas naturais passíveis de proteção. Para isso, realizou-se a estratificação das classes de uso e cobertura da terra, transformando as 25 classes em 9 classes principais. E para este estudo, vamos considerar as classes referentes às áreas naturais. Estas classes são caracterizadas por elementos que compõem a paisagem natural no Espírito Santo, como os afloramentos rochosos, áreas de brejo, manguezal, mata nativa em estágio inicial de regeneração, mata nativa e restinga. Realizou-se também uma análise em relação aos limites administrativos adotados no Espírito Santo. Aqui, os municípios são agrupados em micro-regiões e destacou-se com a maior proporção de áreas protegidas a região metropolitana, que também é a microrregião que possui maior adensamento urbano, o que revela a necessidade
da criação de unidades de conservação e outras modalidades de áreas protegidas para a preservação das áreas naturais remanescentes. Neste estudo, também foi observada a escala dos municípios, aonde, em relação à porcentagem de áreas naturais, destacam-se os municípios da região serrana do Espírito Santo e também o município de Guarapari. Enquanto, tanto em relação às áreas naturais e à porcentagem de áreas naturais protegidas, em terceira colocação fica o município de Sooretama, cujo território é caracterizado, em grande parte, pela Reserva Biológica de Sooretama. Em relação à porcentagem de áreas naturais protegidas, destaca-se em primeira colocação o município de Vitória, o qual apresenta limites bem definidos entre as áreas urbanas e as áreas naturais. Portanto, conclui-se com esse estudo sobre a importância das áreas protegidas em consonância com a preservação dos agentes que contribuem para a conservação da Mata Atlântica no Espírito Santo. Também revela-se a necessidade de implementar instrumentos de gestão, como os conselhos gestores, os planos de manejo, para todas as unidades de conservação existentes e passíveis de contar com esses instrumentos. Também é importante adotar, como exemplo, os municípios com altos percentuais de áreas protegidas para o estabelecimento de um modelo para o desenvolvimento de estratégias para o planejamento territorial dos demais municípios. Por fim, o presente estudo encontra-se em desenvolvimento. Tudo o que foi apresentado neste artigo trata-se de uma análise preliminar e o estudo segue com o detalhamento das características e conflitos territoriais relacionados às áreas protegidas, tendo em vista também uma análise detalhada para cada uma das terras indígenas e territórios quilombolas presentes no estado. Muito obrigada pela atenção.